Secretário Maurício Randes, deputado federal licenciado do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, amigo? Que prazer recebê-lo mais uma vez na Rádio Olinda, tudo jóia? Bom dia, meu querido Ciro Bezerra. Uma alegria voltar aqui e a minha querida Rádio Olinda também, toda a sua equipe. Tem umas coisas que a gente vai falando, né? Qual o nome do assessor aqui, por favor? Paulo Marinho. Paulo Marinho, jornalista, de comunicações, homem da comunicações do governo. Da Secretaria do Governo. Tem umas coisas que a gente vai falando e esquece de dizer para os ouvintes que o rádio não tem imagem, né? Que gravata bonita é essa, secretário? Obrigado, eu ganhei de Patrícia, minha esposa, que está nos escutando agora nesse momento. Ela tem bom gosto, né? Acho que sim. Mas tá tudo bem com a sua vida? Tá, tô gostando de ser secretário do governo, Ciro. Eduardo tá fazendo assim um grande governo. Quando a gente vai para dentro do governo, a gente passa a ter a dimensão do que está sendo feito em Pernambuco. Esses números que você, Ciro Bezerra, divulga toda hora, eles não acontecem por acaso. Né? Problemas existem, né? Lógico. Porque o desenvolvimento de um estado como Pernambuco não é da noite para o dia, mas a gente sente que Pernambuco está num novo momento. Por exemplo, os investimentos anuais em Pernambuco, o que o povo fica querendo mesmo é investimento, né? Para fazer mais rua, mais escolas, mais estradas, mais postos de saúde, mais UPAs. E esse número que eu vou lhe dar aqui agora já mostra o que está acontecendo em Pernambuco. No último ano de governo, anterior a Eduardo, foram 600 milhões de investimentos no ano. Agora o patamar pulou para 2,5 bilhões de investimentos. E a tendência é que esse número cresça para 3 bilhões ou ainda alguma coisa a mais por ano. Então, quando você participa de um governo desse, você sente que você está ajudando a realizar as aspirações populares. Eu, como deputado federal, tive uma votação muito grande na última eleição, quase 130 mil votos. E as pessoas dizem, mas Maurício, você com 130 mil votos, você tinha sido líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e por que você veio ser secretário? E aí a minha resposta, Ciro, eu estou participando de um projeto que hoje ele é maioria no plano federal, o presidente Lula, que inclusive amanhã estará nos visitando. Agora, a sucessora, a presidente Dilma, que vai na mesma direção, de fazer um projeto de crescimento do país com inclusão social. Esse projeto aqui em Pernambuco é muito bem liderado por Eduardo Campos. Então, eu quero dizer que o deputado federal Maurício Randes, que hoje é secretário do governo, tendo se licenciado do mandato, continua na Secretaria do Governo, fazendo parte deste mesmo projeto. Ora você ajuda no Legislativo, ora você contribui no Executivo. Nesse momento eu estou contribuindo no Executivo e me encontro muito feliz com a minha equipe fazendo um trabalho na Secretaria do Governo do governador Eduardo Campos, que está ajudando Pernambuco a fazer essas mudanças. Quem te vê, rapaz, em Brasília, esse cabo parece uma baratinha, uma formiga, tipo, correndo ali. Eu fico pensando nesse carro num gabinete, cheio de coisa para fazer. Você me dá 30 segundos, um minuto, pode ser? Pode ser? Até porque eu sei que conversar contigo é muito bom. Vamos falar de futebol, falar de mulher brasileira, de gordo, de magro, coisas da pesquisa nossa do dia aqui, falar de o que é que você tem comido e bebido, mas é uma coisa importante que você fale aqui, não corra desse assunto. As articulações de 2012. Não vamos falar, eu sei que estão falando, rapaz. Olha, os políticos, eu estou metido nessa história, viu, gente? Porque eu sou político, já fui candidato a vereador, sei o que é isso. Sonham com 2012, tomam café 2012, amam em 2012, com 2012 na cabeça, almoçam 2012, lancham 2012, jantam 2012, fazem farra e a cerveja é 2012. Ô Maurício, vem cá, secretário, primeiro vamos tentar dividir para o tempo dar certinho. Já você chama meu aluno, por favor, Roberto. Eu dei uma bacolejada em Camaragibe e fiquei triste com o que eu vi. Eu não entendi, não posso me meter muito, porque eu não entendo da articulação, aí fica difícil. Mas Chicão, eu fiquei sabendo, o Chicão nunca mais eu consegui falar com o Chicão, mas eu fui na feira... Chicão era o presidente do PSB, né, para o ouvinte da Rádio Olinda. Chicão em Camaragibe tem voto, já foi vereador, lutador, guerreiro. Grande figura, um homem de muito valor. Entrou no PSB pelas mãos do doutor Arraes. O homem está lá no ostracismo do partido, meteram dentro do partido o Meira, que sempre foi contra o governador. Onde é que anda a Nadege Queiroz? Foi deputada, veio votar de Camaragibe. Como é que estão essas articulações? Você se aproxima disso ou não, nessas questões? Não, porque lá no governo, Ciro, há uma divisão.
a articulação interna de Pernambuco, ou seja, a articulação com as prefeituras, com a Assembleia Legislativa e com o Poder Judiciário, é feito pelo secretário da Casa Civil, que é nosso companheiro Tadeu Alencar, que eu sou amigo desde os tempos da Faculdade de Direito. E a Secretaria do Governo, que é aquela que eu estou ocupando, ela cuida da articulação externa e das parcerias públicas e privadas. Porque eu, como secretário do Governo, sou presidente do Comitê Gestor das Parcerias Públicas e Privadas, que é um modelo, para o ouvinte da Rádio Olinda ter uma ideia, é um modelo novo que surgiu no Brasil, que como o Estado, para fazer uma obra, geralmente é muita burocracia, e como o Estado sempre tem recursos insuficientes, nós criamos, eu votei essa lei quando eu estava exercendo o mandato de deputado federal, nós criamos a lei 11.079, que criou as PPPs, que tinham surgido na Inglaterra. O que é isso? É uma colaboração, uma cooperação entre o poder público e o setor privado. Então, uma série de etapas da burocracia de uma obra pública, elas são diminuídas quando a obra vai ser feita por uma PPP, Estado e setor privado. Nosso primeiro exemplo seria a Ponte do Paiva, aquela área do Paiva ali? Muito bem lembrado, Ciro. Você, como excelente jornalista que é um exemplo nacional. Uma das primeiras PPPs bem-sucedidas no Brasil foi justamente a da Ponte e a da Estrada de Paiva, que hoje tornou muito mais perto, não é, o trajeto para ir para o Cabo Santo Agostinho, para Gaibu, para ir para a Enseada dos Corais, Itapuama e a própria praia de Paiva. Para não dizer que tornou-se também mais agradável e mais perto ir para Suape. Embora esse seja um dos problemas que hoje mais preocupa o governador Eduardo Campos. O caminho para Suape está congestionadíssimo. Ainda ontem nós saímos do Palácio do Governo à meia-noite, fazendo aquela reunião de monitoramento. O que é que o governador Eduardo Campos faz? Ele faz toda semana uma reunião para acompanhar todas as obras do governo do Estado num telão e adotar as providências necessárias. Ou seja, esse método de gestão é que está permitindo Pernambuco crescer o dobro da taxa de crescimento do Brasil. O Brasil já é um país que hoje cresce muito no cenário internacional, mas dentro do Brasil, Pernambuco tem o dobro de crescimento do produto interno bruto. Por quê? Porque tem um governo que está sintonizado não só com a aspiração da sociedade, mas sintonizado com o método de gestão. Quando em Pernambuco nós temos várias parcerias públicas e privadas em andamento, é um testemunho disso que eu estou dizendo. É juntar o recurso do setor privado com o recurso do setor público para fazer uma obra em menos tempo do que faria se fosse só uma obra do setor público. E nesse caso, secretário Maurício Randes, o Nordeste se destaca, né, desde o segundo mandato do presidente Lula para cá, e nós temos dados hoje, inclusive, dados bem atuais com relação à empregabilidade, não é verdade? Saiu ontem à tarde, estamos divulgando hoje no nosso programa aqui de Olho na Cidade da Rádio Olinda, que inclusive é um caso interessante. Você pode ter tido até uma queda de 200 e poucas mil mão de obras por aí afora, mas é porque o ano passado há uma explicação que precisa ser lida e não tem sido dada no corpo da matéria. O jornal é mais detalhista, minha gente. E o rádio, a televisão, um pouco mais rápido, fica difícil. Mas há um detalhe. Ano passado tivemos eleição. E aí dissemina a maior possibilidade de mão de obra. Essa mão de obra, ela é a real. Pode ter caído em número, mas aumentou em decorrência dos outros anos quando não tem eleição. Isso é um dado positivo. O outro dado positivo é que o Nordeste hoje engloba e está todo mundo voltando. Claro que em relação a estados, ainda é São Paulo, com um pouco mais de 60 mil, e Minas com 45 mil. Mas é um dado importante e bom para o Nordeste. Isso, e a média de desemprego da região metropolitana do Recife, esses dados que você em primeira mão, Ciro Bezerra, aqui na Rádio Olinda anunciou, essa média do Recife está abaixo da média nacional. Então, o Recife tradicionalmente tinha uma taxa, eu digo Recife também é Olinda, a região metropolitana do Recife, que tradicionalmente tinha uma taxa de desemprego mais elevada do que as outras capitais. Hoje o Recife tem as menores taxas. Isso é também um testemunho prático de que Pernambuco está no rumo certo, que o Recife está no rumo certo. Ou seja,
a oportunidade de emprego está surgindo para a população, inclusive aquela com menor instrução. Porque como Pernambuco hoje está com muita obra de construção civil, a construção civil está crescendo a 18, 20% ao ano. Isso repercute concretamente na oferta de emprego, até para aquelas pessoas que têm menos escolaridade, que nos preocupam muito. Depois da eleição, muita gente andou comentando, inclusive eu, não é que eu comprasse nem estivesse levantando essa bandeira, esse estandarte, mas a preocupação, porque Lula é Lula, Dilma é Dilma, em relação a Pernambuco, em relação àquilo que a gente tem na esteira do desenvolvimento. Houve alguma vírgula aí, algum balanço com relação, estremeceu alguma coisa do tipo assim, olha, deram uma segurada porque o presidente é mais aquele pernambucano que queria dar tudo que não conseguiu dar durante mais de 50 anos. A presidenta agora é equânime. Tem isso, Maurício, por favor? Eu penso que Dilma está dando continuidade ao governo Lula em todos os aspectos. Alguém pode dizer, mas é diferente o estilo de Dilma em relação ao de Lula. Claro, duas pessoas não são iguais, né? Lula é um comunicador por excelência. Dilma é mais uma gestora por excelência. O que me importa como pernambucano, como brasileiro, é que o governo Dilma vai na mesma direção do governo Lula, qual seja, é de promover políticas públicas que resolvam ou comecem a resolver os grandes problemas da sociedade. Então, combater a desigualdade é uma prioridade número 1 do presidente Lula, está sendo da presidente Dilma Rousseff. Ela acaba de lançar o programa de erradicação da pobreza, de combate à pobreza absoluta, ou seja, um passo a mais naquele programa do Bolsa Família, iniciado pelo presidente Lula. Então, é um aprofundamento de um governo que quer que todos os brasileiros e brasileiras tenham igualdade de oportunidades. Essa é a ênfase. Porque para quem já está incluído, para quem já está vivendo bem, os governos podem não ser tão necessários. Mas para aquela população que está lá na Ilha do Maruim, que está lá no V8, que está lá em Santo Amaro, que está lá no Dancing Days, que está lá em João de Deus, ontem no monitoramento das obras do governo Eduardo Campos, nós olhávamos para, por exemplo, um conjunto habitacional que está sendo construído pelo Estado no programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Prefeitura do Recife e com o governo federal, lá no Dancing Days, que é uma população que vivia absolutamente abandonada. Uma outra obra que me chamou a atenção, foi examinada ontem, até meia-noite, lá na reunião de monitoramento do governo, foi a obra da Ilha de Deus, que foi a primeira favela que o governador Eduardo Campos visitou depois de eleito, lá na Ibiribeira. Então estão entregues lá quase 200 casas. A população que mora na Ilha João de Deus, Ciro Bezerra, foi ela que construiu, trabalhou na obra da construção civil daquelas casas. As casas são muito bonitas, porque o monitoramento é feito lá no governo com a fotografia de uma semana, no máximo uma semana tirada aquela fotografia, o andamento da obra, o orçamento, e aí o governador e os outros secretários podem também questionar o andamento daquela obra que é feita por aquele secretário específico. Eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, se é que eu entendi, já que a gente está chegando no final do programa, hoje a responsabilidade desse fomento, dessa busca, dessas articulações fora do Estado, os grandes projetos, passa pela sua secretaria, passa pelas suas mãos. Isso, é um trabalho conjunto com outras secretarias, especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é titularizada pelo companheiro Geraldo Júnior. Então é uma parceria muito grande, Secretaria do Governo e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, na articulação para investidores, tanto do estrangeiro quanto nacionais. Por exemplo, agora nas próximas, hoje é quarta, amanhã e depois, nós estaremos recebendo aqui uma visita de empresários da Lombardia, que é a região mais rica da Itália, onde fica a cidade de Milão. Então cerca de 30 empresas italianas estarão aqui, vão inclusive tomar um café da manhã com o governador Eduardo Campos, e durante a quinta e a sexta, o secretário-geral do Júlio e sua equipe, eu lá na Secretaria do Governo e a nossa equipe, nós vamos receber esses empresários italianos que querem fazer parcerias para investimentos aqui em Pernambuco. Então Pernambuco se tornou definitivamente um destino dos investimentos, inclusive internacionais.